Boa noite, amigos da Cevic. Eu sou Juliana Benda. Estamos aqui para mais um sábado de estudo de Evangelho. Hoje recebendo o amigo Álvaro Mordecai. Não sei se eu estou pronunciando certo, me perdoe, ele vai me corrigir assim que ele entrar. Mas teremos o nosso amigo falando da parábola do rico e o Lázaro. Deixa eu chamá-lo aqui, deixar entrar. Boa noite, meu amigo, como está? Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Seja muito bem-vindo às terras conquistenses. Um prazer ter você aqui conosco. Que bom, muito obrigado. Tenho grandes amigos aí em Vitória da Conquista. Ai, que bom, muito bom ter você aqui conosco. Na verdade, uma honra ter você aqui conosco, falando dessa parábola, trazendo esses ensinamentos para nós. Meu amigo, eu vou fazer a nossa oração inicial e eu já passo a palavra para você se apresentar para nós, pode ser? E aí eu faço a leitura da parábola e você inicia a sua preleção, tá bom? Tá ótimo, tá bom. Então eu convido a todos que assim desejarem, fechar os olhos, pensar em Jesus e agradecer imensamente a grande oportunidade do estudo da noite de hoje, dos estudos que as casas espíritas, que os trabalhadores abnegados se colocam aqui a nos auxiliar. Agradecer, Senhor, sempre a participação de todos que se colocam aqui à nossa disposição, trazendo a sua palavra. Pedir, Senhor, a sua bênção para cada um de nós no trabalho de hoje, o auxílio da espiritualidade coordenadora dos estudos, para que possamos trazer esse evangelho de forma alegre, empática e consoladora. Te pedimos, Senhor, para que possamos estar convosco, hoje e sempre, graças a Deus. E assim, então, meu amigo, se apresente para nós. Quem ainda não te conhece, que eu não sei, né? Quem ainda não te conhece, quem é o Álvaro? Eu sou só um amigo da casa, um amigo de todos vocês, e a gente vai conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Acho que a melhor apresentação é essa, dizer que amigos aqui participando, estudando um pouquinho do Evangelho. Eu digo que é aquele que de vez em quando eu atrevo, oh, pelo menos me ajude aqui que eu não estou entendendo, e ele vai lá, me ajuda, explica para a gente. Eu não podia deixar de agradecer publicamente sempre a prestatividade que você sempre deixou em aberto para tirar algumas dúvidas. Então, eu vou ler a parábola do rico e o pobre Lázaro, o mal rico e o pobre Lázaro, que está em Lucas 16, 19 a 31. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino, e cada dia se banqueteava com requinte. Um pobre chamado Lázaro jazia à sua porta, coberto de úlceras. Desejava saciar-se do que caía da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu que o pobre morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Na mansão dos mortos, em meio a tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro em seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, tem piedade de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo para me refrescar a língua, pois estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além do mais, entre nós e vós existe um grande abismo, a fim de que aqueles que quiserem passar daqui para junto de vós não o possam, nem tampouco atravessem de lá até nós. Ele replicou: Pai, eu te suplico, envie então Lázaro até a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos.
que leve a eles seu testemunho, para que não venham eles também para este lugar de tormento. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse, disse ele: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for procurá-los, eles se arrependerão. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam nem a Moisés nem aos profetas, mesmo que alguém ressuscite dos mortos, não se convencerão. E aí, meu amigo, vamos lá. Vamos lá. Então, para começar essa parábola, como de hábito, a gente costuma rebobinar um pouquinho a fita, como eu costumo dizer. A gente costuma voltar um pouquinho no tempo e procurar o entendimento que vai subsidiar essa parábola a partir do entendimento do Antigo Testamento. E para isso a gente vai lá no livro de Números. Livro de Números, capítulo 4. A gente chama em hebraico de Parashat Porção Shalach. Enviar, capítulo 13 do livro de Números. Então vamos lá. Conta o livro de Números que em determinado momento Moisés estava assim à beira da terra de Israel e ele necessitava enviar alguns espiões para adentrar a terra de Israel, para que eles pudessem entrar na terra de Canaã, falar o que tinha por lá e retornar com essas notícias para que o povo soubesse. Então, o que acontece? Moisés escolhe um homem de cada tribo. Só que em hebraico a gente pode falar a palavra Bnei Adam, homem, num sentido mais geral. Mas quando fala-se Anashim, pessoas, no sentido da Anashim, são pessoas distintas. Isso significa que esses 12 espiões, já que temos 12 tribos, que vão ser escolhidos, eles são 12 espiões, pessoas assim moralmente mais refinadas, mais comprometidas com a lei divina. Quando esses homens, esses espiões entram na terra de Israel, eles permanecem por lá 40 dias, um número simbólico que vem trazer a ideia de um ciclo. Quando retornam, 10 destes homens, quando vão falar para o povo de Israel como era a terra de Canaã, eles começam falando de Deus, falando de uma maneira muito agradável e convincente. Mas logo depois, eles começam a dizer: não, a terra de Israel é uma terra onde tem muitas pragas, é uma terra onde tem gigantes, é uma terra que se a gente entrar por lá, a gente vai encontrar o nosso fim. E nesse momento, um homem de nome Yoshua, Josué, ele toma a palavra, mas ele não consegue falar nada. Ele vai tentar ir contra aquelas palavras, mas ele não tem a capacidade. Mas um homem de nome Caleb, em hebraico, Caleb, esse consegue se levantar e ele começa a defender a terra de Israel. E ele diz: como nós podemos ousar não adentrar a essa terra, a terra de Israel? Como pode ser que a gente não seguiria aquilo que Moisés está nos dizendo para fazer? Nós saímos da escravidão do Egito, atravessamos o Mar Vermelho, antes disso vimos as 10 pragas no Egito, recebemos a Torá, estamos há um longo período andando no deserto e recebendo todo o apoio de Deus. Tudo isso é realizado através de Moisés guiar o povo. Se ele falasse que nós deveríamos subir à terra de Israel que está nos céus, deveríamos nem que fosse construir escadas, mas como ousamos duvidar da terra de Israel? E nesse momento, nós então ouvimos alguns questionários dos grandes sábios da Torá que perguntam se eram homens virtuosos, porque eles caluniaram a terra de Israel, porque eles falaram mentiras sobre a terra de Israel. Isso vai ficar registrado também no Salmo 106, quando o rei Davi diz sobre as lamúrias murmuradas pelo povo de Israel. E a resposta para essa pergunta é o fato de que nós encontramos esses 10 homens sob a vontade de um cuidado excessivo ao povo de Israel. Quando o povo estava no deserto,
Allan Kardec nos explica sobre a maná no livro A Gênese, sobre o sentido metafórico da maná, aquela comida que caía dos céus. Mas aqui na Torá, usando essa metáfora, o povo recebia todo o auxílio de Deus e não necessitava, então, trabalhar para conquistar os bens materiais. A maná representa, dentro da Cabalá, dentro da interpretação do povo judeu, representa para nós todos os aspectos materiais que estavam saciados mesmo que o povo estava no deserto. E o que mais nós encontramos? O povo de Israel vivia no deserto, mas isolado. Todas as vezes que encontrara outro povo, conseguira vencer através de batalhas, mas o povo vivia isolado. O povo de Israel vivia com o povo de Israel. Ao adentrar a terra de Canaã, encontrariam os cananitas, ou seja, se a maná representa os aspectos materiais, nós vamos encontrar aqui os aspectos que estão relacionados à convivência interpessoal. Isso significa que, se entrassem na terra de Israel, aquela convivência que estava insulada apenas ao próprio povo de Israel, agora teria a convivência difícil com outros povos, com aqueles que viviam na terra de Canaã. Então nós encontramos 10 espiões trazendo aspectos emocionais que são potencialidades do espírito, mas por não estarem totalmente desenvolvidos, dão a possibilidade do fracasso em algumas posições emocionais. 10, esse número, vai estar correlacionado a essa potencialidade que ainda não está desenvolvida em nós. Então faz com que nós venhamos a fracassar nesses aspectos, em alguns desses aspectos. Então, como foi que Caleb conseguiu forças para agir diferente de todos os outros e, ao contrário de se deixar levar pela maioria, ou ao contrário de apenas se calar, se levantar diante do povo de Israel e defender tudo aquilo que estava sendo proposto por Moisés? E nós encontramos um episódio onde ele, lá na terra de Hebron, onde estão enterrados os patriarcas do povo de Israel, Abraão, Isaac, Jacó ainda não estava enterrado lá, mas já estava sim, perdão. Ele já estava enterrado lá também, junto com as matriarcas, com exceção de Raquel, ela estava enterrada em Belém. Ele se deita sobre o túmulo dos patriarcas e pede com muita força. Ele pede com muita intenção, com muita sinceridade. E ele consegue, então, vencer os seus instintos, vencer essa natureza ainda frágil, essas potencialidades emocionais ainda frágeis, para que ele conseguisse alcançar uma posição muito mais elevada. Eu já expliquei muitas vezes, e quem já leu Paulo Estevão já sabe disso, o que representa a terra de Israel do ponto de vista espiritual. Gamaliel explica isso lá para Saulo, quando eles estão no oásis de Dan. E ele fala que a terra de Israel representa um estado de espírito. Seria como se nós estivéssemos diante de visualizar o que é o ideal do Evangelho, de seguir as leis divinas em nossas vidas, estar na fronteira da terra de Israel. E adentrar uma opção individual é mudar o estado de espírito e entrar em comunhão com esses propósitos do Evangelho, para que então nós venhamos a não nos encontrar em um estado, uma região física específica do nosso globo, mas uma região espiritual, que é plausível e cabível a todos nós. Mas, por que eu estou falando dessa história? Porque tem uma outra historinha, bem curtinha, que está lá no livro de Juízes, um dos livros do Antigo Testamento, que é a história de Gildeão. E Gildeão, ele era um homem que, só para a gente entender qual era o seu estado espiritual, o texto diz que ele trabalhava no lagar moendo trigo. Trigo
é o alimento do espírito. Então ele trabalhava os aspectos íntimos da sua espiritualidade. E ele leva sacrifícios. Que tipo de sacrifícios? Sacrifícios íntimos, sacrifícios no altar do seu coração, aqui representados pelo altar que estava estabelecido em determinada localização. E para dizer que todos aqueles sacrifícios eram aceitos por Deus, que as suas intenções eram as mais puras, mais nobres, que sua espiritualidade era a mais elevada, o texto diz, assim como disse sobre o sacrifício de Elias, que vinha fogo dos céus e consumia aquele sacrifício, assim como nós vimos também no livro de Gênesis, com Caim e Abel, ou melhor, apenas com Abel, que tinha os seus sacrifícios consumidos. Então, nós entendemos que o texto está dizendo, era um espírito que se encontrava numa condição muito especial do ponto de vista espiritual, mas ele ia liderar o povo de Israel para uma guerra. A gente entende que aqui são símbolos exteriores, metafóricos, que visam demonstrar, como nós estamos percebendo, aspectos interiores. Então, uma guerra que todos nós vivemos, a guerra íntima, em todos os momentos, quando nós somos desafiados pelas tentações, pelas nossas paixões, por aquilo que a vida, o mundo nos propõe no dia a dia. Mas ele tinha 32 mil hebreus junto dele. 32, só para a gente saber, representa o coração na Kabbalah, Lamed Veit 32. Ou seja, essa guerra realmente era no seu coração. E, então, segundo a sua mediunidade, aqui Deus disse a Gideon, fala para todos aqueles que tiverem com medo, para que eles saiam da montanha, ou seja, da elevação, para que eles possam ir embora. E quantos vão embora? 22 mil, ficaram só 10 mil lá com ele. 22 mil tinham medo, porque para você enfrentar a batalha mais difícil de todas elas, vencer a si mesmo, você precisa de coragem, você precisa de uma condição que realmente exista coragem. Olhar para si é difícil. Se enxergar do tamanho que nós somos, com os defeitos e com as qualidades, muitas vezes é um tanto quanto difícil. É um trabalho de combatermos o orgulho. Gideon, aqui no texto, vai falar para nós que ele fazia pão sem fermento, ou seja, ele já estava livre do orgulho. Mas para nós ainda é um pouco difícil. E depois vai dizer assim, agora pegue água com a mão e alek kmokelev, você vai lamber que nem um cachorro. Aqueles que lamberem que nem cachorro, permaneçam. Permaneçam. Os que não fizerem isso, os que se ajoelharem para beber água, esses podem ir embora. E ficam apenas 300. 300 tem um sentido espiritual. 3 é um número espiritual. Então, o que está querendo dizer esse texto? O que tem relação com o outro e com a nossa parábola? Tem tudo a ver. Porque Kalev, em hebraico, ou Kelev, em hebraico, é a mesma palavra. Kalev é o nome daquele que resistiu. E Kelev, cachorro, ele se escreve exatamente igual. A gente só tem consoantes no hebraico. As vogais somos nós que colocamos. Então, se escreve com as exatas mesmas palavras. O que está sendo dito aqui no Tanakh, aqui no Antigo Testamento, no livro de Juízes? Aqueles que obtêm a condição de enfrentar essa guerra íntima, essa disputa com o seu próprio ego, com o seu próprio ser, é aquele que se comporta como se comportou Caleb, lá na entrada da terra prometida. Ou seja, se você quer vencer os seus desafios íntimos, o Antigo Testamento está dizendo para nós, você precisa seguir o caminho que seguiu esse senhor chamado em português Caleb. Caleb, eu acho. Então, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque todos os aspectos espirituais dos quais vão fazer Lázaro vencer as suas dificuldades íntimas, as suas
provas, o seu processo expiatório, que é um processo de regeneração, de cura de um espírito adoentado, são os mesmos aspectos que nós encontramos em Caleb. Mas por que você está usando essa história específica, Álvaro? Sabe por quê? Porque a mesma expressão em hebraico que foi usada no livro de Gideon é utilizado na parábola. O quê? Os cães vinham lamber-lhe as chagas. Isso vai demonstrar no texto uma marca que coloca para nós toda a condição espiritual, todo o processo que se fortalece o nosso Lázaro para que ele possa sobreviver a essas provas tão difíceis, muito mais do que sobreviver, mas passar com isso, obtendo a sua fragilidade humana, mas buscando forças na espiritualidade, buscando forças com Deus para que ele possa suportar essas provas. Então, quais são esses aspectos que nós encontramos em Caleb, que nós encontramos em Gideon e que nós encontramos no Lázaro? Uma fé inabalável, uma maturidade espiritual, humildade, resignação, força de propósito, uma prática ativa no bem. A todo instante, ele não se omite ao bem. E a gente percebe que Lázaro, ele persiste a todo instante e jamais fala mal do rico. Ele resiste ativamente contra o mal. Ele tem uma força ativa que movimenta esse bem dentro dele. Ele tem um entendimento da providência divina e dos propósitos de Deus, que mesmo que naquele momento pareçam dificuldades exteriores e interiores, são propósitos no qual ele deposita a plena confiança em Deus, de que aquilo é passageiro e que no futuro ele vai encontrar o acalento do seu espírito. Ele tem uma fé apocalíptica, uma fé que resiste a todas essas dificuldades. Ele é extremamente indulgente para com esse rico, ele é benevolente e ele perdoa todos os dias aquele rico. Então, a gente entende que dentro do texto de Lucas, que ouviu o evangelho de Paulo, que por sua vez ouviu de Simão Pedro e Maria, ele, que era um grande fariseu, Paulo, coloca marcas textuais que ficam ali implícitas para que outros, vamos assim dizer, fariseus, pudessem captar a essência, a conexão no texto da Torá e do Antigo Testamento sobre o que se trata em partes, ou melhor, o que se trata a essência da parábola. E então, é interessante que a parábola começa dizendo que o rico vestia-se de púrpura e linho. E por que não disse o texto que ele se vestia diferente? Porque nós encontramos lá no livro, no texto de Daniel, no texto do profeta Jonas, essa expressão como sendo muito recorrente. Vestir-se de púrpura e linho é estar cristalizado no orgulho, no egoísmo e nos propósitos da materialidade. Nós encontramos esse rico estando cristalizado no orgulho, mas Emmanuel diz para nós que, infelizmente, não é só esse rico que estava cristalizado no orgulho, que muitos de nós estamos cristalizados ainda, estamos vestidos de púrpura e linho, quando temos a saúde do corpo físico e menosprezamos os enfermos à nossa volta. E Emmanuel diz que muitos de nós somos ricos de inteligência, mas nós olvidamos, deixamos de auxiliar aqueles mais ignorantes que nos pedem socorro. É aquela mesquinharia de conhecimento intelectual. Quem passou pela escola já viu. Às vezes a pessoa não queria, na minha época, hoje em dia as crianças são diferentes. Não queriam contar alguma coisa, não queria te explicar, que ela queria ter o conhecimento só para ela. Muitos de nós estamos hipertrofiados de conforto, somos ricos, muito ricos de conforto. E nós, então, desprezamos os filhos da angústia, nos diz Emmanuel, que batem na nossa porta, pedindo réstias de alegria, pequenas luzes de alegria. Ele vai nos dizer que muitos de nós somos ricos, supernutridos na fé, mas desprezamos
aqueles que pedem migalhas de esperança. Emmanuel vai dizer que muitos de nós somos surpreendidos por Lázaros por todos os dias de nossas vidas, mas infelizmente, em alguns aspectos, ainda podemos nos encontrar cristalizados de orgulho, vestindo-nos de púrpura e linho. Mas o interessante é que esse Lázaro, ele tinha chagas na sua pele. E lá no mesmo livro de Números, próximo desse capítulo, a gente vai encontrar que essas chagas na pele são formadas pelo processo de Lashon Hara, ou seja, de maledicência. Mas aqui não necessariamente apenas a maledicência, mas é uma forma de se dizer que a lepra ou as chagas na pele, a hanseníase, mas não é no sentido da doença da qual a ciência nos traz, no sentido espiritual. É qualquer tipo de adoecimento do espírito que se somatiza ao corpo. Nesse caso, chagas na pele, como na antiguidade, isso era bastante assim temido. Quando alguém tinha chagas na pele, ou tinha tsarat, em hebraico, essa pessoa tinha que ir para fora do acampamento. Aonde está aqui para nós, o Lázaro para fora do portão do rico. Ele está para fora, igualzinho, está falando o mesmo texto do livro de Números. E quando ele poderia voltar para o acampamento? Quando ele passasse pelo processo de expiação, arrependimento, expiação, arrependimento, expiação. E aí ele voltava para poder reparar isso dentro lá da convivência interpessoal. Então ele voltaria à convivência normal e teria a oportunidade de agir diferente diante das próprias dificuldades. O interessante é que esse Lázaro, que tem o seu nome Lázaro, que vem da palavra Lahzor, em hebraico, que significa ajudar, pedir ajuda, ele pede ajuda. Ele não queria muita coisa do ponto de vista material, mas o texto diz, ele buscava se saciar com as migalhas que caíam da mesa do rico. Por que está escrito saciar e não comer? Porque ahalta é comeu, savalta é outra coisa, é saciar em hebraico. Significa que se você comer 27 gramas de pão, pela lei farisaica, pela lei dos judeus, nós encontramos, se você comeu 27 gramas, você não precisa de falar uma prece que se diz, chama-se Birkat Hamazon, a bênção da refeição. Mas se você comeu 28 gramas ou mais, você está savé, você está saciado. O que é isso? Ele só queria comer 28 gramas. O que caía e o que ele alcançava no dia a dia era menos que 28 gramas. Ou seja, ele verdadeiramente passava fome. Ele não tinha nem o mínimo do mínimo para que ele pudesse viver. Só para a gente se lembrar, na lei de Shabat, no 7º dia, precisa-se receber os necessitados nos seus lares. E oferece-se o quê? Uma refeição. Essa refeição tem pão. Essa refeição, pela lei judaica, tem vinho ou suco de uva. Então, o que ele queria era ter uma pequena refeição. Mas a gente não encontra aqui, nem mesmo no Shabat, no dia que esse rico tinha a obrigação de convidá-lo, a oportunidade de ele saciar a sua fome, ou melhor, de ele conseguir um pouquinho de bênção, porque se você comeu, você vai fazer a bênção, você está, vamos dizer, em oração, em conexão, em agradecimento. Mas como a gente disse, os cães vinham lamber-lhe as chagas. Não tinha ninguém nesse mundo para consolar Lázaro. Mas o seu consolo vinha dos cães. E aqui essa referência que a gente fez a Caleb, essa referência que a gente fez lá ao texto de Gideon, a sua própria forma de consolar-se eram os atributos do seu espírito que não deixavam-se ser levados pelas paixões humanas. Sem sombra de dúvidas, quando a gente encontra lá a história de Caleb no livro de Números, que se entrega em preces a quem? A Abraão.
a Isaac, a Jacó. E qual vai ser a figura que a gente vai encontrar aqui na frente no texto? Abraão. Então a gente percebe que ele se conecta aos ideais daqueles que mais caminharam, ou divulgaram, ou trouxeram as luzes da primeira revelação a este mundo. Então a gente está percebendo que depois eles vão perder a sua vida física, vão morrer, e quando eles morrem, o que acontece? Um é levado aos céus. Ser levado aos céus é o mesmo que aconteceu com Elias. É o mesmo que aconteceu com Jesus. Significa dizer que este alcançou a redenção espiritual agora. Alcançou o propósito que tinha nesse mundo. Mas e o rico? Não, esse foi enterrado. Esse não foi levado aos céus. Por quê? Diz-nos o Talmud que todo aquele que é extremamente apegado aos bens materiais, quando encontra exatamente no mesmo conforme do qual encontra-se a doutrina espírita, quando esta pessoa encontra a morte, ela então vai se deparar com os resquícios, com essas construções do seu espírito, esse apego à materialidade, de uma forma muito abrupta. Então aqui ele está usando uma expressão que já era conhecida para dizer que esse Lázaro, que esse rico, estava muito apegado aos seus bens materiais. Mas o texto continua e ele vai dizer no Hades, ou no mundo dos mortos. Em grego é Hades, mas em hebraico é Sheol, o mundo dos mortos. Estando lá no fundo, no mundo dos mortos, no Hades, em tormento, viu Abraão de longe e Lázaro em seu seio. Ou seja, ele estava no mundo dos mortos, e aonde estava Lázaro? No mundo dos mortos também, mas em uma posição diferente. E aqui por alguns longos períodos da humanidade, criou-se o dogma do inferno, falando assim, olha só, ele está abandonado lá no inferno. Mas se a gente for encontrar dentro do Antigo Testamento algum outro lugar que fala de Sheol, de mundo dos mortos, a gente vai encontrar o Salmo, capítulo 16, versículo 9 e 10, onde vai dizer assim, por isso se alegra o meu coração e se regozija a minha alma, descansa seguro o meu corpo, pois no Sheol, no mundo dos mortos, não abandonarás a minha alma, nem permitirás que com a corrupção eu me depare. O rei Davi está dizendo para nós, lá no livro de Salmos, está dizendo que mesmo se você estiver no pior dos lugares do mundo dos mortos, ali a sua alma não estará abandonada em momento algum. Isso é o que diz o judaísmo, isso é o que diz a primeira revelação. E é o que diz para nós Allan Kardec quando coloca com o livro O Céu e o Inferno a condição de desconstruir essa condição, esse espaço físico, esse lugar perpétuo de abandono. Aqui a gente percebe no judaísmo o mundo dos mortos, mesmo que numa condição difícil, esse espírito encontra-se sob a assistência de Deus, não encontra-se abandonado. Mas aí, aqueles que defendem, usam essa parábola, ou usaram em algum momento, para falar, não, mas ela fala até do fogo do inferno. Olha só o que fala depois, envia Lázaro para que mergulhe a água na ponta dos seus dedos e refresque a minha língua, pois eu estou aflito, diz o rico, nesta chama. Olha, está falando do fogo do inferno. Olha, desculpa falar, mas no Antigo Testamento o fogo tem uma conotação tão maravilhosa. Porque o próprio Moisés subiu numa montanha e vê o anjo de Deus numa sarça ardente, num espinheiro que pegava fogo. Então, se você tem chamas, significa que existe um desafio, sim, para o seu espírito com as suas paixões. Mas é dali que, se você resistir, que se você perpetuar, aquilo não vai se tornar cinzas, como se manifestou
Deus lá no deserto, no alto da montanha, para Moisés. Então, nós entendemos também que o profeta Malaquias vai dizer para nós da seguinte forma: mas quem suportará o dia, quem irá resistir? Em hebraico a gente fala ad massa, e até quando? Nós resistiremos até a sua vinda, Senhor. E quem te substituirá se um dia desapareceres? Porque ele será como o fogo do ourives e o sabão dos lavadeiros. Um estado de espírito que tem como propósito a purificação. A gente já explicou outras vezes, mas dentro do judaísmo, em uma metáfora do perispírito, nós acumulamos alguns pontos de sujeira, de escuridão dentro do nosso perispírito, e o propósito da morte, muitas vezes, como diz André Luiz, a morte nada mais é do que o encontro do homem com a sua consciência. É fazer com que nós venhamos a entender aquilo que nós construímos nesse mundo. Então a gente vai para o mundo dos mortos? Vai. Esse rico, no caso, ele encontrou as dificuldades que ele mesmo colocou, plantou nessa vida? Encontrou. Ele encontrou o abandono? Não. Mas ele encontra as consequências da própria construção que ele colocou. Mas será que o fato de nós nos encontrarmos agora com esse rico no mundo dos mortos, nessa parábola, seria o fim? Não, porque o que está pedindo ele? Molha a ponta dos dedos na água. Qualquer judeu sabe o que significa isso. Molhar a ponta dos dedos na água. É só perguntar para qualquer judeu assim, olha, qual é uma das 4 perguntas que uma criancinha, seja bem pequenininha, faz na noite da Páscoa? Por que hoje nós molhamos os alimentos na água? Pega-se um tubérculo, uma raiz, por exemplo, uma cebola, é o hábito na Páscoa judaica, e molha-se com a ponta dos dedos dentro da água. Porque a água com sal representa as lágrimas que foram derramadas na escravidão. Ou seja, ele estava com muitas lágrimas, ele estava encontrando tudo aquilo que ele construiu, o rico. Mas por que se usa um tubérculo? Porque se você pegar uma batata, ou um alho, ou qualquer outro tipo de tubérculo, uma cebola, e você cortar a raiz, a parte de cima da terra, o que vai acontecer? Ela vai renascer. O tubérculo representa a reencarnação, o ciclo de retornar à terra. Ah, mas eu não acredito. Será que é isso mesmo? Se a gente pegar lá o livro de Jonas, é claro que isso não está assim disposto, explícito para todo mundo pegar o livro e entender em primeira instância, mas é aquilo que Emmanuel fala, o código secreto dos hebreus reservados aos iniciados. Mas se a gente pegar lá o livro de Jonas e ler ele no hebraico, não no português, a gente vai encontrar. Quando Jonas vai para a barriga da baleia, a gente vai encontrar ele entrando em hebraico no Sheol, no mundo dos mortos. Ele morreu. Morreu. E depois o que acontece? Depois que ele passa 3 dias. 3 dias lá dentro da barriga, ou seja, no mundo dos mortos. Ele é cuspido em terra. Ele sai da água e vai para a terra. Olha, líquido amniótico chegando na terra. Está falando de reencarnação. Está falando de reencarnação. Porque os judeus são reencarnacionistas. Então, aqui está sendo dito, todo esse processo do rico lá no mundo dos mortos é um processo natural e não é um processo de abandono, mas é um processo que vai levar ele a uma condição, a um estado consciencial superior ao que ele estava antes, através das suas experiências, tanto na Terra como as consequências no plano espiritual. E isso vai fazer com que ele queira essas gotas de água, ou seja, ele queira repassar por esse processo de renascer, como fazem os tubérculos. Então, a gente encontra ele pedindo, então que eu seja enviado para a casa do meu pai para que eu possa avisar. Eu tenho 5 irmãos, mas a gente encontra lá, depois do Sermão do Monte, no capítulo 5,
versículo 46. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem também os publicanos os mesmos? Aqui ainda. Apesar de ele já estar mais desperto, já está num nível um pouquinho melhor do que ele chegou no mundo dos mortos, ele ainda tem a sutileza do egoísmo, porque ele quer levar essas notícias do mundo espiritual só para quem? Só para os que ele ama, só para os seus irmãos, só para os que estão próximos. Enquanto ele poderia falar que eu possa voltar para a Terra e falar para todos o que está acontecendo. Ele está numa condição espiritual melhor, um pouquinho melhor, mas ele ainda tem as suas dificuldades íntimas, ele tem as suas dificuldades íntimas ainda. E vai nos dizer, Emmanuel, quais seriam os tormentos que nós encontraríamos? E ele vai falar, olha, aquele que viveu como orgulhoso, que é o caso do rico e o Lázaro aqui, ele encontra aquele que ele julgava em uma condição inferior, muitas vezes numa condição muito superior. E quando ele se depara com essa realidade no plano espiritual, é um suplício sem fim, é uma dificuldade muito complicada, como a gente percebe que está sofrendo esse rico. Mas e quando o hipócrita chega no mundo espiritual? No meu caso, que fico falando tanta coisa, tem tantos erros, a gente se vê desnudo da nossa carne. E como fala o livro Voltaire, como o irmão Jacó, quando ele encontra-se desencarnado, ele vê a sua luz fraca, ele tem vergonha da luz forte de uma professorinha que aparece ao seu lado. Ali, ele, ou melhor, ele ainda estava num nível muito bom, porque ele foi recebido por Dr. Bezerra de Menezes e Bittencourt Sampaio. Mas vamos falar assim, pelo menos eu vou falar por mim. Eu espero que vocês estejam numa condição melhor. E quando eu chegar lá no plano espiritual, que eu me ver diante de toda a minha realidade, e eu não puder esconder isso através da matéria, a gente se sente muito mal. E o sátiro, como ele se sente? Ele se sente atacado pelos seus sentimentos bestiais e atrozes. E o avaro, ele vê aqueles que ficaram na terra, como vai nos contar André Luiz em outra obra, que esse rico, quando retorna, quando ele tem a possibilidade de encontrar os seus filhos, ele encontra eles despendendo dos bens que ele deixou, que ele acumulou durante toda uma vida, de uma maneira assim, muito, 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 muito despreocupado. O avaro, ele vê o esbanjamento inevitável do seu tesouro. E o egoísta? O egoísta, esse vai se ver desamparado e ele sofre com todas as consequências terrenas. Ele tem fome e a sua fome não lhe é mitigada. Ele quer que alguém lhe estenda as mãos, mas ele foi egoísta. Ele não cativou amigos de espírito nesse mundo. Então ele não tem ninguém que lhe estenda as mãos. A gente percebe que todo esse processo que o rico está passando é um processo natural, mas que ele sim vai ter a possibilidade de retornar em uma condição não talvez tão favorável. Encontrará grandes dificuldades e diante dessas grandes dificuldades, ele terá que buscar a inspiração divina nos grandes missionários da humanidade. Aqui a gente usou o exemplo de Caleb, de Gideon, do Lázaro, e ele talvez vai ter que passar por esse processo de encontrar as expiações na sua vida como um processo de fortalecimento, para que agora, não diante da abundância, como ele teve a oportunidade de auxiliar, mas também diante da dificuldade, ele possa então, por estar em um estado de consciência mais avançado, encontrar a condição de não cair diante um obstáculo, mas de elevar-se diante um degrau. Então, a gente percebe que ele vai receber a resposta, mas se não ouviram Moisés e os profetas, já a gente indo para o nosso encerramento, o que seremos de nós espíritas, que talvez não tenhamos ouvido nem Moisés, nem os profetas,
Talvez, quem sabe, em um passado não tão distante, em uma Idade Média, nas cruzadas, nós também não ouvimos ao Cristo, mas mais uma vez ouvimos ao nosso egoísmo. O que faremos nós, ou como estaremos nós, diante da boa nova, diante do Consolador prometido, diante da doutrina dos Espíritos, que nos traz tantos esclarecimentos e que nos dá condições de nós compreendermos que talvez tenhamos muitos Lázaros em nossas vidas, cruzando todos os dias por nossos caminhos, e que talvez ainda sejamos ricos e tão avarentos, que talvez nós tenhamos passado por todo esse processo, e nós pedimos então que pudéssemos voltar hoje com as dores que temos em nossas vidas, com as dificuldades que encontramos nos nossos caminhos, mas com todas essas dores e dificuldades, não para murmurarmos lamúrias, como registrou o rei Davi, que realizou o povo de Israel, mas para então nos levantarmos diante dos nossos patriarcas, diante dos espíritos superiores, levantarmos, erguermos os nossos pensamentos para que nós venhamos a pedir auxílio, para vencermos a maior de todas as batalhas, sem sombra de dúvidas. A batalha contra nós mesmos, contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, contra todas essas mazelas que, quem sabe, nos afligem há tantos e tantos períodos, há tantos e tantos tempos. Nossa Senhora. Que nem o amigo Ladeira, assim, que não tem palavras, eu também não tenho. Minha mente também está a mil. Nossa, que como essa técnica do colar de pérolas, né? Eu fico embevecida quando vocês que conhecem assim, o Antigo Testamento fazem. Realmente tá tudo nesse livrinho aqui, tá tudo aqui, e tá tudo na doutrina espírita, que Kardec tinha esse conhecimento, e como eu estou plenamente convencida, desde que eu comecei a estudar Paulo Estevam, junto com meu amigo Eduardo Ladeira, o quanto que nós precisamos estudar o Antigo Testamento para compreender a doutrina espírita mais profundamente, né? E quanto que Kardec conhecia, e toda a doutrina espírita está embasada, sim, no Antigo Testamento. Meu amigo, muito obrigada por este banho de luz, assim, esses ensinamentos maravilhosos. Realmente, enfim, eu vou repetir, eu não tenho mais palavras para dizer. A Letícia está dizendo que é muito bom ouvir tantos esclarecimentos. Sim, concordo, e eu realmente estou empenhada em estudar cada vez mais o Antigo Testamento dentro das minhas possibilidades e condições, porque realmente é apaixonante. Eu diria que eu estou apaixonada pelo Antigo Testamento, pelos ensinamentos dos hebreus, dos judeus, assim. Enfim, espero que você volte mais vezes para a gente conseguir continuar, né, com esses ensinamentos cada vez mais profundos. Muito obrigada, viu? Obrigado a você e aqueles que nos acompanharam. Que bom estar aqui com vocês. Pronto. Eu vou pedir então que você faça o encerramento, faça uma nossa oração final, para a gente coroar essa noite com mais um pouquinho da sua palavra. Vamos lá, então, convidar aqueles que se sentirem à vontade a fechar os olhos e elevar um pouco o nosso pensamento a Deus, pedindo, como fez Caleb, como é representado na parábola, ao próprio Lázaro, que possamos pedir o auxílio dos espíritos superiores, de todos os missionários que registraram as suas contribuições espirituais ao nosso orbe, para que possam nos amparar, nos iluminar, para que tenhamos um pouco mais de convicção do propósito pelo qual nos encontramos diante de talvez algumas tormentas, talvez algumas dificuldades, talvez algumas ou muitas dores por nosso caminho. Que tenhamos
a presteza de enxergar nesses grandes mártires que sacrificaram as suas vidas pelo exemplo, para que legassem a nós um caminho mais claro e a certeza de que podemos resistir, de que podemos ser fortes e buscando a força, a conexão com o Pai Celestial, estaremos sempre prontos a vencermos essas dificuldades, a passarmos pelas tormentas, a atravessarmos o mar vermelho de nossas vidas. Que possamos então encontrar o consolo, o aprendizado e a possibilidade de auxiliar aos tantos Lázaros que pedem por ajuda em nossas vidas, que pedem por auxílio em nossa caminhada. Que nós possamos nos curar através de compreender que o maior de todos os remédios é o amor ao próximo, é o trabalho e o estender as mãos. Quem sabe assim, Senhor, estaremos mais próximos de entender o espírito de Lázaro, o espírito de Caleb, que possamos compreender um pouco mais como foi que nos dissestes através do exemplo de Gideon no livro de Juízes, como deveríamos resistir para então vencermos nessa trajetória no plano carnal. Muita paz a todos e uma boa noite. Muita paz a todos. Muito obrigada pela sua disponibilidade mais uma vez. Obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada a todos que irão assistir depois. Boa noite. Até sábado que vem tem mais Evangelho aqui pela Cevic. E tchau, Álvaro. Muito obrigado. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.